com a ABS. Estamos, mais uma vez, começando o nosso evento Bate-Papo com a ABS, desta vez com a presença do ilustre professor Valdir Pignata Silva, tratando de um assunto que a ele é muito peculiar, que são as estruturas de concreto em situação de incêndio. O professor Valdir tem militado assim, sua vida profissional nessa questão relativas a sinistros de incêndio, e foi muito atuante na norma 15.200, e tem um livro que ele escreveu sobre esse assunto, publicado há alguns anos atrás. Esse evento da ABS é nacional, não é? Tem o apoio da Secretaria Executiva nas providências, da divulgação, a elaboração do folder. Aqui a gente agradece sempre essa participação aí do pessoal que compõe a executiva, a Elaine, a Renata, e que estão sempre nos dando apoio aí nos eventos que realizamos. Eu gostaria de falar para vocês que nós estamos na ABS nesse evento denominado ENES, que é um evento anual, e que eu estava até comentando aqui com o professor Valdir, antes da gente começar, que esse ano de 2022 foi presencial, né? Lá em São Paulo, e a gente já tinha alguns, no tempo da pandemia, e foram 2 anos, praticamente, 2 anos e meio, em que os eventos estavam sendo por transmissões eletrônicas, né, EAD, e nesse a gente teve a oportunidade de fazer presencial, pude rever vários amigos aí em São Paulo, foi muito gratificante aí poder voltar a nos encontrarmos. Uma outra coisa que eu queria falar para vocês é que também, além do ENES anual, nós temos sempre, inclusive nesse ENES, o primeiro dia do ENES, é a abertura do Prêmio Talento, né, que acontece na noite anterior ao dia do evento. E esse ano também a ABS, junto com a Gerdau, vem promovendo esse grande evento aí da engenharia estrutural e convida, né, tanto a ABS quanto a Gerdau, a todos os engenheiros de estruturas, tanto de concreto armado ou protendido, estrutura metálica, estrutura de madeira, pré-moldados, a apresentar seus trabalhos, né, suas obras, aí, seus projetos, para concorrer a essa premiação. As premiações do Prêmio Talento são sempre arrojadas, né? Em viagens aí para, não sei esse ano qual é a premiação, mas sempre são grandes premiações, né? Ao bate-mate aí na Europa, com acompanhante, etc. Visita às obras em outros países, etc. Tem sido sempre dessa forma. E existem as categorias, né, que são constituídas aí no Prêmio Talento, desde obras, pequenas obras, né, obras de artes especiais, edifícios altos, e tem o prêmio também com utilização de materiais ecológicos. Então, são várias categorias. No site da ABS já está sendo divulgado esse evento do Prêmio Talento, e a gente quer aproveitar essa oportunidade do bate-papo com a ABS para convidar a todos a contribuir também com sua participação no Prêmio Talento da Engenharia Nacional, promovido pela ABS Gerdau já há alguns anos. Eu vou falar rapidamente aqui sobre o professor Valdir Pignata Silva. Ele, além de definir o título aqui da sua apresentação no nosso evento de hoje, a gente sempre faz esse evento do bate-papo com a ABS nas últimas quarta-feiras do mês. Então, as pessoas que se inscrevem, a gente sempre mantém contato e vai convidando para os próximos, né? Aqui em Aracaju, nós tivemos a oportunidade de fazer vários eventos, aqui presenciais, etc., de cursos. Já fizemos curso de ATP, curso de recuperação estrutural com fibra de carbono, fizemos alguns eventos gerais, falando sobre durabilidade, sobre novas tecnologias
Nós temos vários temas aqui, fizemos alguns encontros e temos uma vasta gama de e-mails cadastrados, né? E sempre que temos a oportunidade de renovar esses convites, a gente faz. Então, nós gostaríamos de continuar a esse convite aos colegas sempre nos próximos eventos. A gente está fazendo esse evento mensalmente, né, desde fevereiro de 2021, e para o próximo mês também nós temos outras programações, vamos, em tempo adequado, convidar a todos a uma nova participação. O professor Valdir Pignata Silva, ele é professor doutor da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. É autor de 13 livros e mais de 200 artigos científicos. Orientou mais de 40 dissertações ou teses de doutorado. É membro da Albracis, da GSI/USP, do IBRACON, da ABS, da ABPP, do CBCA, é também assessor ad hoc do CAPES, do CNPq, da FAPESP, da FAPMIG e da FAPERN. O professor Valdir vai falar para a gente sobre esse assunto que divulgamos aí no folder, estruturas de concreto em situações de incêndio. Professor Valdir, é um grande prazer aqui poder recebê-lo. Queria agradecer essa disponibilidade do senhor de estar aqui conosco, partilhando conosco aqui desse seu conhecimento sobre esse assunto tão importante e que nós tivemos a oportunidade aqui, infelizmente, né, em Aracaju, de constatar um desses sinistros, assim, com perda total, numa loja de informática, inclusive eu era cliente, e nós estamos aqui em Aracaju fazendo essa ação institucional da ABS, aqui regional Aracaju, cujo diretor regional é o colega Ademar Tabosa, e nós criamos um grupo denominado Força Tarefa para auxiliar essas pessoas a retomarem seu negócio, né? Então, houve perda total, o projeto arquitetônico já está pronto, está sendo feito o projeto de estrutura metálica, o Ricardo Oliveira está trabalhando nisso e parece que o projeto já foi aprovado na prefeitura, está nessa fase agora das licenças, etc., para ser retomada aí. Mas o projeto arquitetônico da reconstrução já foi tomado. Tivemos aqui, já foi concluído pelo arquiteto Expedito, que atua aqui em Aracaju. Nós tivemos também essa oportunidade e apoio de vários órgãos daqui da imprensa nessa divulgação, dessa ação nossa nesse grupo constituído por engenheiros civis, arquitetos e também o pessoal ligado à área de marketing. Professor Valdir, o senhor compartilha a tela aí, compartilhando o share screen aí do Zoom, a barra do Zoom, e vamos aí começar essa apresentação tão esperada por todos, viu? Vamos seguindo, é com o senhor. Bom, obrigado à ABS, em especial à ABS de Aracaju, de Sergipe, né, pelo convite. E agora peço que me orientem aqui como é que eu passo. Eu dei o share screen aqui, mas apareceu... O senhor vai dar... Isso, já está compartilhando já. O senhor clica aí, aquele botãozinho do seu som, onde tem sound, o senhor pode clicar também para que, se tiver alguma apresentação com som, já... ele está funcionando aqui, o mute está funcionando. Você está me ouvindo? Estou lhe ouvindo bem. O senhor localiza aí embaixo a barra do zoom, que saiu o zoom ativo, né? Ele deu uma recolhida, o senhor deu uma clicada aí nesse seu botão do zoom, tem um zoom embaixo, na barra inferior aí, para o senhor voltar. Professor, tenta abrir o arquivo da palestra, que está aqui na barra de baixo do senhor, o PowerPoint. Você está vendo a minha tela, então? Estou vendo sua tela, sim. Tá bom. Então, o que importa é aqui. Isso, agora é só pôr no modo de apresentação, certinho? Isso. Perfeito. Isso aqui no meio vai sair? Eu posso tirar aqui. Bom, eu consigo reduzir essa tira do lado?
ela vai superpor a minha apresentação, né? Não, a Eu gente não está tenho vendo sua como- apresentação certinho, não precisa se preocupar. Porque eu, então, estou vendo aqui uma barra do lado, onde estou eu, Adelso e outros. A Mas você, né? continua, todo mundo continua, mas a tela está sendo vista, professor. Você pode continuar a Tá apresentação. certinho a sua apresentação. Tá. Não, é que eu estou com essa barra aqui superposta. Mas vamos lá, eu acho que não tem problema. Vocês estão todos vendo? A Sim. barra o senhor consegue colocá-la em qualquer outro lugar, só que o senhor, porque só aparece na Tá bom, tela tá do bom, tá bom. senhor, tá? Tá, acertei. Muito bem, então vamos lá. Novamente agradeço a ABS, a Regional ABS Sergipe, pelo convite, honroso convite, para eu falar sobre estruturas de situação de incêndio. Eu já fiz uma palestra similar a essa há muito tempo, né? No começo do século, faz muito tempo, aí em Aracaju. E agora volto online, outro foi presencial. Bom, então vocês estão vendo aí a minha filiação e vamos ao que interessa. Deixa eu ver aqui se eu consigo melhorar aqui. Consigo. Bom, um incêndio. As estruturas de qualquer material podem ser sujeitas a um incêndio e todas perdem capacidade resistente a altas temperaturas. Seja concreto, aço, madeira, alvenaria estrutural e outros, todos eles perdem capacidade resistente, ou seja, aquilo para qual ela foi projetada e incêndio é diferente. E para isso existimos nós, né? A engenharia resolve o problema. Existem normas brasileiras já, desde quando se começou a pensar nesse assunto no Brasil, não muito tempo, como vocês podem ver a data de normas, existem normas. Eu queria saber, Elaine ou Adelso, estão vendo a minha ponteira de mouse? Pode continuar, professor Valdir, que está aparecendo Sim, bem aí o percurso ponteira do de mouse está mouse. dando para ver. Tá. A gente pode destacar o que o senhor quiser aí, que está todo mundo acompanhando. Isso, perfeito, obrigado. Então, existem normas, aí, como eu estava dizendo, né? Normas genéricas, exigências gerais de resistência ao fogo em elementos de construção, e normas específicas, estrutura de aço, estrutura de concreto. Essas exigências gerais, existem leis, decretos estaduais. Não sei como é em Sergipe, mas em São Paulo nós temos esse decreto estadual que complementa a norma 14432. Na realidade, por ele ser mais novo, mais moderno, eu, particularmente, sigo mais o decreto do que propriamente a norma. A norma serve de um apoio para algum detalhe. Existe norma de concreto em situação de incêndio. Aqui está 2012, que foi enviado à ABNT em 2022 ou 2023, agora não me lembro exatamente, está para sair uma revisão da norma de concreto incêndio em 2023. E, em 2022, na revisão da norma de madeira, a norma geral de madeira, há um capítulo sobre madeira e incêndio. Então, as coisas vão se ajeitando em termos normativos aqui no Brasil. Mas por que isso? Como vocês podem ver no gráfico superior, em vermelhinho aqui, está a redução da resistência do aço a altas temperaturas. Até 400 graus, o aço resiste bem. Depois disso, ele decresce rapidamente até ficar inutilizado. No caso do concreto, ele se comporta... ele perde resistência a partir de 80 graus de temperatura e vai descendo, diferente do aço, que tem aquele patamar, ele vai descendo até se emparelhar aqui com o aço a altas temperaturas. Em azul mais claro, vocês veem o comportamento do alumínio em função da temperatura. É um comportamento bastante ruim. Além da resistência do material, em termos de concreto, o FCK, a rigidez, a molaridade, também é prejudicado pelo aquecimento. De novo, em vermelho, vocês veem o aço, nessa cor aqui,
em cinza, né? É o concreto, e em azul tracejado o alumínio. Então, todos os materiais, poderia colocar aqui também madeira, enfim, todos os materiais perdem resistência à medida que a temperatura vai aumentando. Agora, especificamente falando de concreto. O que se espera do concreto a altas temperaturas? Qual é a resistência ao fogo? O que é resistência ao fogo? Resistência ao fogo, grosseiramente falando, é a característica do material digamos que eu tenho aqui uma laje. Se há fogo no andar inferior de um edifício de múltiplos andares, eu não posso permitir que o fogo acenda, que o fogo suba para o andar seguinte, para o andar superior. Então, a espessura da laje tem que ser tal, de forma aqui representado por um ovo frito, de forma que não aqueça a mesa superior dessa laje, de forma a poder ignizar fogo. A laje, obviamente, tem que ter uma estabilidade, ela tem que resistir aos esforços, mesmo pós-aquecida, e ela não pode fissurar exageradamente, de forma a passar, além de calor, passar fogo para o andar superior. Então, no caso de laje, exige-se que o concreto seja isolante, estável e estanque. No caso de laje. No caso de viga e pilares, o que se exige é capacidade resistente. Comportamento do concreto armado em situação de incêndio. Eu não vou ler tudo isso, mas isso aqui é um slide padrão, então deixei aí para citar algumas coisas. Concreto tem vantagens. Ele é incombustível. Por exemplo, a madeira é um material estrutural combustível. Ele tem baixa condutividade térmica. O aço é um material estrutural com alta condutividade térmica. Mas ele tem desvantagens. Ele se degrada, né? Tem fissuras excessivas e tem, além de reduzir, de perder a resistência mecânica, ocorre um fenômeno chamado spalling, que é isso que vocês estão vendo aqui, essa delaminação da peça de concreto. Ele, com o passar do tempo, como existe água dentro da massa de concreto, essa água, sob forma de vapor, ela vai querer sair do concreto. E, dependendo da densidade desse concreto, ela expulsa pedaços da superfície, da periferia do concreto. Esse fenômeno do spalling é exatamente isso, essa expulsão de pedaços do concreto, como vocês estão vendo aqui nessa ilustração, nessa foto aqui. O fenômeno spalling é um fenômeno natural, ocorre praticamente sempre que ocorra um incêndio. Então, ele sofre delaminação e pode, por exemplo, no caso de concretos de alta resistência, em que a densidade seja grande e, portanto, seja grande a resistência à saída do vapor de água, pode ocorrer até o lascamento explosivo. Quero deixar claro, né, que explosivo não é uma bomba, ele é explosivo pelo barulho que ele faz, né? Além de descascar, de delaminar a peça, isso ocorre com um forte barulho durante essa fase. O fenômeno do spalling está aqui, uma espécie de um cineminha, sendo que esta tem até nomes específicos, isso não importa, mas essa parte final aqui, veja, um pilar, isto aqui é um pilar, delaminado, spalling, e tirou, além de perder área resistente, ele pode deixar a armadura exposta ao fogo, o que é um problema, né? Porque a armadura sofre bastante, mais do que o concreto. A altas temperaturas, então, a armadura exposta ao fogo é algo que não se deve deixar de lado. Bom, uma série de informações aqui, que não vou cansá-los com detalhes, apenas como soluciono o problema do spalling, em especial para concretos de alta resistência, ou para concreto em locais muito úmidos. O detalhamento do projeto, a armadura de pele
tem que ser confiável, e adições, se necessário, adições de fibras de polipropileno. Essas fibras de polipropileno falam no slide seguinte. Nesse slide aqui, significa o seguinte, aqui tem um corte, né, de um pilar de concreto. Normalmente, o spalling ocorre, se ocorrer, ocorre nesta região aqui, na região do canto. Então, esta armadura, ou todas as outras, né, esta armadura é uma grande candidata a ficar frente ao fogo, em função do spalling. Então, o que se recomenda é que se usem armaduras mais espalhadas na periferia do concreto, armaduras mais finas, mais espalhadas, de forma que, se eu perder uma, as outras, na situação de incêndio, acabam segurando o pilar. Fibras de polipropileno são fibras plásticas que, ao calor, ela se funde e o vapor de água acaba tendo a pressão, né, aliviada dentro do concreto. Então, aqui funde-se, então a água acaba saindo do concreto por meio desses caminhos que foram criados pelas fibras de polipropileno. Eu insisto que isso aqui, eu citei duas alternativas, há outras, né, para concretos sujeitos, fortemente sujeitos a spalling. Não é para se ficar dando essa solução para qualquer tipo de concreto. Mas, se o concreto for de alta resistência, cuidado. Aqui alguns exemplos também de problemas, né, de concreto. Aqui um edifício em Porto Alegre, o condomínio edifício Cacique. Vejam, o pilar foi cisalhado, ele foi cortado aqui. Por sorte, esse edifício não tinha ninguém habitando, o edifício estava vazio e não houve o colapso total do edifício. Sorte, é isso, o engenheiro não deve usar essa palavra, mas no caso aqui foi isso que aconteceu. À direita, o aeroporto de Santos Dumont, existem certos pilares, quem conhece o aeroporto de Santos Dumont, pilares redondos, né? São colunas. Aqui, uma delas. Veja como ficou após o incêndio no aeroporto do Rio de Janeiro. Aqui embaixo, o subsolo do mercado Montevidéu, mercado modelo em Montevidéu. Vejam, o pilar perdeu completamente a sua utilidade. Olha só o cisalhamento aqui a 45. Algo parecido com o que ocorreu no Rio de Janeiro, num edifício de 22 pavimentos que abrigava a Eletrobras. Isso aqui na região ali da Presidente Vargas, Rio Branco, uma importante avenida do centro do Rio. Aqui eu fui até ver isso. Vejam o que aconteceu com esse pilar, ele deixou de existir. Não? A primeira coisa que deve se fazer, esse é um pilar de fachada, tem um aqui, tem outro na frente que não aparece na foto. A primeira coisa que deve se fazer, e urgentemente, é revestir, proteger este pilar e o de cá. Quer dizer, este pilar ele falhou, vai falhar, se não falhou ainda, então esses outros devem ser encamisados, não é? Para resistir aos esforços que vão sair daqui e vão tentar chegar naquele pilar. Em cima, um edifício no Rio, no estado do Rio, em Nova Iguaçu, 2 mortos. Pouco conhecido isso aqui, foi um colega de Minas que me mandou essa imagem de jornal. Acho que pouca gente ficou sabendo desse edifício, mas ruptura total do edifício. Percebe-se por aqui que deva ser um concreto pré-moldado. Não é certeza, mas deve ser. Embaixo, um depósito de loja Zelo, em Barueri, São Paulo, depósito, loja de tecidos, devia ter muita carga de incêndio, muita carga combustível. Vejam o que aconteceu. À direita, um edifício que abrigava a CESP, em São Paulo, numa das principais
se não a principal esquina de São Paulo, esquina da Rua Augusta com a Avenida Paulista. Vejam algo que aconteceu, que não pode acontecer nos edifícios de hoje, que é o fogo se propagar para diversos andares. Isso não pode mais acontecer. A gente hoje projeta de forma a que, se o incêndio se iniciar num determinado andar, ele tem que ficar naquele andar. Mas aqui, um edifício da década de 80 não tinha esse cuidado e, felizmente, 2 mortos apenas, porque eram 2 torres gêmeas, uma delas colapsou, a outra ficou ainda em pé. Hoje já foi reformado e levaram-se anos para terminar a reforma dessa edificação, acho que mais de 10 anos. Aqui, o mais recente caso de colapso global, o edifício Wilton Paes de Almeida, que ficava, né, no centro de São Paulo, bem no centro de São Paulo, no movimentado centro de São Paulo. De novo, vocês veem fogo em vários andares. Isso hoje não pode acontecer. A propagação, né, vertical do fogo não deve acontecer hoje. E, inclusive, a radiação passou fogo para o edifício frontal. E, felizmente, não pegou fogo totalmente, foi só localmente. Mas vejam só o desastre, né? O fogo que devia se iniciado deveria ficar num só pavimento, pegou o edifício inteiro e ainda passou para o edifício vizinho frontal. Mais exemplos catastróficos. À esquerda acima, vocês veem Grécia. A imagem, né, fala por si, totalmente destruído. À direita, Estados Unidos, olha só o pilar devia estar aqui, né? Pela dilatação das lajes, ele foi empurrado a uma distância muito grande, né? Esse pilar também deixou de existir. Abaixo à esquerda, 2 edifícios iguais, vejam um deles como ficou. E o outro também bastante destruído, isso foi no Egito. À direita, em Madrid, Torre Windsor, um edifício de 32 pavimentos, um incêndio severo também. Este edifício, todos que eu estou mostrando aqui são edifícios de concreto. Este é de concreto, o núcleo é de concreto. A fachada é de estrutura de aço. Aqui, uma foto de um pós-incêndio em um subsolo, uma garagem em subsolo. Nós estamos aqui ao nível do terreno, né? Mas ela era em subsolo. Esses incêndios de subsolo são bastante preocupantes, porque há pouca ventilação, então o fogo alastra-se perigosamente. Na parte de baixo, outra biblioteca. Lembro que biblioteca tem uma carga combustível, né, de livro, de papel muito alta. Aqui, de novo, subsolo. Olha o pilar, como ficou. Em cima, vemos a Faculdade de Arquitetura em Delft, que eu vou mostrar um vídeo disso aqui. É interessante, porque os Países Baixos, né, vulgarmente chamado Holanda, é um dos países que mais estuda segurança contra incêndio. A Universidade de Delft é uma delas, e justo a Faculdade de Arquitetura de Delft tinha problemas de falta de compartimentação, o que fez com que o fogo também se alastrasse verticalmente. À direita, uma foto, daqui a pouco vocês vão ver um filminho disso, em São Petersburgo.
Aqui fotos de um incêndio, um pós-incêndio no depósito da Nestlé em São Bernardo do Campo. Vejo o spoiling aqui, o que aconteceu. Eu vou interromper isso um pouco. Vamos ver se a gente consegue mostrar aqui. Alguém me diga aí, Adelson, Elaine, estão vendo esse filminho, esse vídeo? Já está aparecendo sim, professor. Espero que estejam vendo, observem. Olha lá. Tinha gente aí dentro. Cerca de 20 mortos. Em São Petersburgo, no interior da Rússia. Como é que eu saio disso? Minimize aí na tela, isso, minimize ela aí, não? Ou então, Aqui outro. Agora penso que seja o da Holanda. Vejam, observem. Visivelmente não é compartimentado, o fogo foi de andar para andar, e essa parte frontal é que vai colapsar integralmente. Deu tempo de todos saírem. Mais uns 2 segundos aí. Pouco mais. Quase, né? Foi. E, finalmente, eu estou falando de concreto, mas aproveitar que tem aqui um edifício no Teherã de aço. É raro colapsos em edifício de aço, porque sabe-se que o aço tem problema com incêndio, então ele normalmente é revestido. No caso do concreto, até pouco tempo não se sabia, né, que a gente tinha problemas. Veja, esse edifício é de aço no Irã, em Teherã. Agora, deixa eu ver se eu consigo voltar à apresentação. Isso já foi falado, aqui embaixo também, agora podemos continuar. Aqui o tal edifício do Teherã, que eu já mostrei o vídeo, né, com ele sendo destruído pelo fogo, um edifício alto de loja de departamentos. Bom, e como é que eu resolvo, né, esses problemas? Existe essa norma, que é a 14432, que é geral, elementos estruturais de quaisquer material, concreto, aço, madeira, em termos de ABNT, devem seguir esta norma. No caso de São Paulo, existe um decreto do Corpo de Bombeiros, em vários estados existem decretos do Corpo de Bombeiros que se superpõem à norma, né? A gente tem que procurar seguir ambas. Existem, no caso, sempre me referindo ao estado que eu moro, né, São Paulo, existem instruções técnicas do Corpo de Bombeiros para quase tudo. Veja, aqui acho que são 44 instruções técnicas. Tem muita coisa importante aqui. A parte urbanística, acesso de viatura, edificação, separação entre edifícios. Isso é uma coisa que eu faço muito aqui, muita construtora esquece, quando está construindo vários edifícios
próximos um do outro, tem que ter uma separação mínima devida a incêndio, que não é aquela separação higiênica que normalmente se faz. Os edifícios têm que estar compartimentados, tem que haver controle de material de acabamento e revestimento, saída de emergência. Bom, tem uma porção de coisa. E uma que eu estou mais afim, né, é a resistência ao fogo dos elementos de construção. Aí, né, o engenheiro, o arquiteto, especialmente o engenheiro de cálculo, não pode fingir que não existe isso, né? Isso existe, tem que ser respeitado. Essa é a instrução técnica daqui de São Paulo, instrução número 8, em que ela, inclusive, cita normas brasileiras de como se projetar em situação de incêndio. Eles, o Corpo de Bombeiros de São Paulo, foram gentis, colocaram até o meu livro aqui como referência. Mas, enfim, são essas normas que a gente deve seguir. Está aqui a norma de aço e incêndio. Aqui a norma de concreto, em que tem um capítulo referente a estruturas de madeira em situação de incêndio. Recentemente, ela foi, em 2022, eu me recordo que eu participei da comissão de estudos na parte de incêndio. Aqui a norma de concreto. Então, mostramos aço, madeira, e agora a norma de concreto, a 15200, 2023, a norma revisada neste ano, é novinha, né? Não sei nem se vocês já conhecem essa norma, ela saiu recentemente, eu participei também da comissão de estudos. Essa norma de concreto dá uma série de recomendações para garantir a segurança das estruturas em incêndio. Aquela que é a mais simples é o chamado método tabular. Deixa eu tirar um negócio aqui da frente. Não consigo. É o chamado método tabular, ou seja, quais são as dimensões mínimas de vigas, pilares e lajes para que não haja problemas sérios. Problemas sempre haverá. Não haja problemas sérios em incêndio. Então, em função de um certo tempo requerido de resistência ao fogo, isso aqui, tempo em minutos, em função desses tempos, existem valores alternativos de largura por C1. O C1, olhem aqui embaixo, o C1 é a distância da armadura até a face exposta do concreto. Não é o cobrimento, né? O cobrimento é menor que isso aqui. Isso aqui é essa distância. Então, digamos que eu tenha 90 minutos de resistência ao fogo, a viga tem que ter, no mínimo, 19 centímetros de largura e a distância do centro geométrico da armadura até a face do concreto, lembrando que isso não é o cobrimento, é uma medida diferente, ser 45 milímetros. E assim vai. São alternativas, 1, 2, 3, 4, são alternativas, eu posso escolher qualquer uma delas para cada tempo. Onde eu acho esse tempo? Bom, demoraria mais uma palestra igual a essa para dizer a origem desses tempos. De qualquer forma, esses tempos existem na norma ou no Corpo de Bombeiros. Eles associam, no caso de um edifício de múltiplos andares, quanto mais alto o edifício, maior deve ser esse tempo de resistência ao fogo. Aqui para viga biapoiada, aqui para viga contínua. Quem dá uma olhada aí vai ver que para viga contínua as exigências são menos severas, porque a norma, né, o autor da norma, considerou a redistribuição de esforço nessa viga redundante, na viga contínua. Então, aqui vocês têm a largura mínima de uma viga retangular, ou T, numa viga de seção variável, numa viga de seção I,
a largura mínima e a distância da armadura até a face do concreto mínima. Eu sou obrigado a seguir esses valores? Não. Se eu seguir, estou bem. Se eu não quiser seguir, há maneiras de se fazer cálculos, né, para se determinar esses valores. Isso aqui. Agora ficou, tem um negócio que ficou aqui na minha frente. Como último item, falar sobre o edifício que colapsou integralmente aqui em São Paulo. Este edifício, do lado de uma igreja, que também sofreu muito no incêndio, era um edifício abandonado, mas sem teto, né? Invadiram esse edifício e estavam morando. Por sorte, não houve mortos. A planta desse edifício, olhando o desenho à esquerda, ele tinha uma planta muito pouco redundante, pilares muito afastados entre si, portanto, com dificuldade de redistribuição de esforços em situação de incêndio. Então, o arquiteto, o engenheiro de estruturas, quando faz o projeto, tem que pensar para a situação de incêndio. Então, dê chance, né, para que haja uma redistribuição de esforços. Estes pilares, aparentemente, em forma de I, aqui à direita tem um zoom dele, está aqui o pilar de concreto em forma de I, e uma superfície metálica envolvendo, não estrutural, envolvendo esse edifício. Na época, houve até alguns que disseram que o edifício era de aço. Não, é de concreto. O aço era só um revestimento estético, né? Quais as causas? Primeiro, a falta de redundância das estruturas, já comentei, não deu para o esforço de um pilar colapsado, não deu para se redistribuir para um outro pilar próximo, porque eles estavam muito distantes. Falta de compartimentação vertical. O que é isso? É o projeto de arquitetura e de estrutura garantir que, se o incêndio começou num andar, ele não vá para o andar superior. Não existia isso, tanto comprova-se, né, porque o fogo pegou em vários andares. Era uma construção antiga, construção da década de 60. O projeto, obviamente, não considerou a segurança da estrutura em situação de incêndio. Eu digo, obviamente, que nessa época, aqui no Brasil, não se preocupava com isso. Lá fora já havia essa preocupação. E quanto à carga de incêndio, isso ficou em dúvida, né? Se a carga de incêndio era alta ou não, é meio discutível isso. O que se fala é que o poço do elevador, não havia elevador, haviam tirado o elevador. Não funcionava, então tiravam. E usaram, os habitantes, os moradores desse edifício, usaram a caixa do elevador como lixeira e jogavam lixo lá. Então ficou uma abundância, né, de carga combustível na projeção do elevador. Senhoras e senhores, é o que eu tinha a falar para vocês hoje. Obrigado por terem me ouvido. Volto a palavra aí aos coordenadores. Beleza, professor Valdir. A gente vai dar continuidade aqui. Sim, o senhor pode descompartilhar a sua tela, como a gente combinou aí naquela hora do anterior que estávamos testando, né? Onde tem ali aquela barrinha Stop Sharing. Aqui. Stop Sharing lá em cima, né? E tem um pause share, não é? É stop, é um stop. Não sei onde. É em cima, viu? O senhor na barrinha inferior do Zoom, veja novamente na setinha que tem o Share Screen. Stop Share. Stop Share, exatamente. Já voltou. Tá. Voltei a vê-lo. Então, nós estamos aqui com esse chat
ativo, né? E algumas pessoas continuaram aqui tendo problema de som e tal, mas eram questões locais, eu verifiquei aqui. E a gente não teve ainda pergunta pelo chat. Eu estava achando que o senhor ia... Está todo o pessoal aqui, o Mário Rueda está parabenizando o senhor pela apresentação. E eu sempre faço uma pergunta nossa aqui no chat, né? Mas pelo que eu tinha entendido quando o senhor me falou, achei que ia demorar mais um pouco a sua Eu procurei apresentação. eu procurei Sim, que não fosse o senhor muito resumiu, grande. pô. O senhor resumiu, na Na verdade. realidade foi a ideia. Então, a gente não teve essa pergunta. Então, eu queria pedir ao pessoal, porque a gente, no início normalmente na abertura dos eventos, eu faço uma orientação sobre a questão das câmeras, né? E pedindo para que o pessoal desative para as câmeras e os áudios também dos microfones, para que a gente possa ter uma transmissão mais leve, né? Mas agora, já que a gente não teve pergunta no chat, eu queria solicitar os colegas que estão presentes conosco para ativarem as câmeras e abrir os microfones para a gente poder ter uma visualização de todos e assim também poder perguntar diretamente ao professor Valdir alguma dúvida sobre a apresentação ou alguma curiosidade aí sobre esse assunto, né? De forma que ele possa esclarecer. De qualquer forma... Se eu puder responder, estou às ordens. É verdade. De qualquer forma, professor, então a gente está aqui, deixa eu tirar aqui essa questão do chat. Então, na verdade, eu gostaria de salientar, professor, uma das coisas que eu vi ali na questão do livro, né, sobre em situação de incêndio, então tem uma consideração a fazer sobre o comprimento de flambagem do pilar, né, que deve ser reduzido mais ou menos em torno de 30%, é isso mesmo? Partindo do princípio que a compartimentação existe, você veja como compartimentação é uma coisa importante, se acontecer incêndio no andar 10 e não pode ocorrer no 11 e no 9. Então, os andares 11 e 9 são mais rígidos, porque o pilar no andar 10 vai amolecer devido à alta temperatura. Então, tudo se passa como ele se ele fosse engastado nos andares superior e inferior. Então é isso, por isso é o motivo da redução, né? Sim, Estimou em torno de 30% mais ou menos, né? No caso do BIM gastado, meio, né? Pode ser metade da... Metade, né? 50%. O 30 seria lá na extremidade superior. Sim, na parte superior, né? O último andar, é isso? Sim, perfeito. E uma outra Posso fazer a dúvida que eu pergunta? tinha. Sim, pode estar liberado. Então, o Mário, Mário? Está aparecendo aí Mário Limitada, mas eu sei que o Limitada é questão mais comercial, né? É mais comercial aí. Bom, boa noite a todos, boa noite, professor Valdir. Boa noite. Parabéns pela palestra, eu tenho seu livro e a gente tem pouca referência nacional, né, sobre esse assunto, né? E vou trazer um caso aqui, que é uma briga sempre, tá? Com os construtores, com as incorporadoras, laje nervurada, né, a capa, né? Então, a norma permite, né, considerar o contrapiso desde que aderente, né? Tem até que atenda ao ensaio da norma de tração, mas a norma de desempenho, agora cobrando a acústica, o pessoal quer ao mesmo tempo usar a laje nervurada, né, com uma capa, que a vantagem da laje nervurada é ter uma capa fina, se for muito espessa também não é mais vantagem. E aí o pessoal põe a manta acústica. E aí muitos afirmam, não, mas se você tem uma capa de 5 mais a manta acústica mais 5 em cima, isola do mesmo jeito e tal. Eu falo, não, a norma não fala isso, mas existe alguma mudança na nova norma, alguma forma, eu não sei, de se resolver isso? Não. O que existe, eu não sei, talvez tenha ficado mais claro. A nova norma, né, 15.200, ela não teve grandes mudanças. O que teve, na minha opinião, foram esclarecimentos de algumas coisas. Então, isso que você está perguntando são citadas normas de ensaio. Se alguém quiser usar um revestimento que não seja o conhecido cimento e areia, tal, o cal, pode usar qualquer coisa, desde que comprove que ele protege, né, a laje. Então, tem que ser demonstrado via ensaio.
Tá? E existe algum laboratório que a gente possa fazer esse ensaio? Porque até o gesso, né? O gesso também pode, desde que comprovado no ensaio. Foro de gesso. O Sim, foro de gesso, sim, ele não é... sim. Justamente se usa o gesso para evitar o reboco, o embolso, né? Então, existe algum laboratório prático que diz, olha, vamos lá fazer um ensaio? Bom, laboratórios que eu conheço, tem o IPT aqui em São Paulo, tem um da Unicinos, no Rio Grande do Sul, que eu não sei se faz esse ensaio. São esses dois aí, eu não tenho mais informações. Porque aí teria que ser um ensaio em escala, praticamente um ensaio em escala, porque vai ter que fazer no mínimo uma laje né? Então, a grande briga é essa questão da manta acústica. Tanto que, assim, lajes nervuradas, muitos projetos a gente não viabilizou mais por causa da capa, né? A gente não está conseguindo viabilizar. Não, entendi a sua preocupação. E tudo que você falou é verdadeiro. Rossana. Ademar, seu microfone está funcionando aí. Então, professor, aqui o Mário Rueda estava dizendo que... O Mário Rueda estava confirmando que o IPT faz, né? E a Unicinos, como o senhor tinha dito. O senhor tinha falado de IPT também, não? Falei os dois. Aí em São Paulo? Sim, então é isso mesmo. Confirmando, né, que são ensaios de laboratório, pode ser feito lá nessas instituições. Aí, nesse assunto. O interessante é que... Pois não? Boa noite a todos. Consegue me ouvir bem? Sua câmera aqui não está ativada, Ademar. Liga aí. Deixa eu ver aqui. Mas a gente está lhe ouvindo, pode ir falando. Professor Valdir, boa noite. Aqui é o Ademar, daqui de Aracaju. Parabéns pela palestra, parabéns a todos os participantes. Muito bom o tema. A PSA regional aqui fica muito feliz com a nossa palestra, os seus esclarecimentos e o seu conteúdo muito bom. Eu tinha uma pergunta, uma dúvida. O senhor falou que, em relação à questão do concreto armado, a questão dos pilares, existe uma questão do posicionamento de algumas armaduras. Eu queria saber se existe alguma recomendação a nível de dimensionamento das estruturas, por exemplo, se a peça é subarmada, normalmente armada ou superarmada. Se existe alguma recomendação em relação a isso, em relação ao incêndio? Olha, não existe explicitamente isso que você está falando, não. Para efeito de norma, efeito de tabela, né? Parte do princípio que a armadura está ali porque ela precisa estar ali e resiste à sua capacidade resistente. Então, partindo-se disso, tem os cobrimentos, as distâncias, etc. Agora, se você tiver um pilar com armadura acima do necessário, pode ser feito um cálculo estrutural e, com isso, reduzir cobrimento, enfim, reduzir dimensão, o que for, mas aí tem que ser feito um cálculo à parte da norma, né? Ela permite que seja feito, mas não entra em detalhes. Ok. Certo, Ademar. Valeu. Obrigado pela participação, Ademar. Temos que aproveitar aqui a estada do professor Valdir para fazer pergunta ao Flávio aí. Flávio, da Regional de Belo Horizonte. É isso aí, Flávio. Você sabe que um desses últimos... Se não tiver mais ninguém na fila. Você sabe, Flávio, que um desses últimos eventos que nós fizemos foi aquela indicação sua do Enes, né, sobre inibidores de corrosão, né, o pessoal lá da... Sim, até acompanhado, não pude participar. Representa os americanos e tal. Exatamente. Foi indicação sua aí, esse assunto do bate-papo, né, muito legal. Sim. Você indicou uns 3 lá, você indicou uns 3, eu fiz um, vamos ver, vamos levando mais para frente. Bom, tem mais alguém na fila ou posso fazer uma pergunta? Não, a vez é sua, vai lá. Opa, boa noite, professor Valdir, tudo bem? Boa noite. Aqui em Minas, nós temos aqui uma instrução do bombeiro, que é a IT8, que ela seria equivalente à IT11 de São Paulo, que é de saída de emergência. E escondido lá no meio, exige aqui em Minas 240 minutos de TRF para
para a estrutura da caixa de escada, quando a escada é enclausurada. E a gente tem tido muito problema isso com bombeiro. Eu fiz uma pesquisa na internet por todos os estados e vi que só Minas e Rio tem isso. São Paulo tinha, se não me engano, até 2001, mas depois foi alterado, caiu para 120. Eu me lembro disso. E a gente está tentando lá entrar em contato com os bombeiros, até uma conversa prévia que a gente já teve, eles admitiram que está errado, mas eles continuam exigindo que a gente assine que a escada aguenta 240 minutos. E a gente não sabe nem como calcular. O que você pode falar? A gente teria que botar um revestimento, porque muita gente usa a escada como núcleo de rigidez, né? Às vezes até um pilar tubular, quase isso, né? Qual que seria a solução? É realmente convencer o bombeiro de que ele está errado? Eu ou acho tem que alguma coisa principalmente técnica? isso. Eu acho que principalmente é isso, convencer o bombeiro que nos demais, você disse que deu uma olhada, né? Em outros estados do Brasil, ninguém exige isso. Acho que é a melhor forma de convencimento. É que a maioria copia de São Paulo, né? A gente sabe disso. Eu sei. Então, dos 13 instruções que eu achei aqui dos 27 estados, dos 27 entes aí, só Minas e Rio que continuam com esses 240 horas. Então, 240 realmente a minutos. solução é 240 minutos, isso, desculpa. Convencer A solução o realmente bombeiro é convencer o bombeiro, né? que isso está um exagero, né? Você poderia revestir, poderia fazer uma série de coisas aí, mas jogar dinheiro fora, né? Eu acho que E o segurança construtor e joga isso exagero para cima da também. gente, projetista estrutural, né? Fala assim, sua parede tem que resistir 240. E a gente fala, não sei nem como fazer. Seria uma espessura muito grande, né? Isso. Então, e eu vi que São Paulo trocou. O senhor sabe por que São Paulo alterou? Participou disso? Não participei de nenhuma discussão. Se alterou foi porque os próprios bombeiros acharam um exagero, né? Mas eu não participei de nenhuma reunião. Eu dei muitas opiniões, os bombeiros aceitaram a maioria delas, mas isso nunca entrou em discussão. É que como é um decreto, é uma coisa mais complicada de mudar, né? Lei, né? Tem que passar Exatamente. pela Tem que Assembleia. convencer quem não entende engenharia de que... Não, no caso aqui é decreto, seria Assembleia não, seria só Executivo, eu acho. Aí tem que estudar isso aí melhor. Aqui em São Paulo, o decreto passa pela Assembleia e tem a assinatura do governador. Bom, por isso que existem as instruções técnicas que basta a assinatura do comandante do Corpo de Bombeiros. Decreto é complicado. Beleza, nós vamos correr atrás disso aqui, então. Obrigado. Nada. Ô Flávio, veja bem, essa IT de São Paulo, as ITs de São Paulo, né? Elas são uma referência para os outros estados. Então, o Corpo de Bombeiros estaduais indicam São Paulo como referência para seguir as recomendações, né? Não vamos dizer assim, copia, aqui né? nós somos teimosos, a gente não gosta de copiar tudo de São Paulo, não. A gente gosta de fazer o nosso próprio. Sim, mas porque mas é uma avançado. referência, claro. Usar que São Paulo, Distrito Federal, outros lugares assim que são olham bem isso, já estão com 120 minutos vezes 240, é um argumento forte. A diferença é brutal, né, em termos práticos, né? Sim. Agora, uma coisa interessante também, professor Valdir, é sobre essa questão de pressurização de escadas, né? Mesmo tendo a porta corta-fogo, etc., é obrigatória, isso depende muito da altura do edifício, né? Como é que funciona? Bom, primeiro depende da altura do edifício. Agora deixa eu ver se eu me lembro. Porque essa pandemia, é obrigatória, né? Essa colocação é obrigatória da porta corta-fogo, sendo prédio, tem que ter, né? Para enclausurar a escada. Mas eu digo, essa pressurização é uma coisa que complica bastante, né? Em termos pressurização, como eu ia dizer, essa pandemia me afastou um pouco aí dos meus estudos. Mas eu já tive esse problema. Tem uma alternativa, ou você pressuriza a escada, ou... meu Deus. Agora fugiu. Qual é a alternativa? Que a pressurização de escada é para evitar que a fumaça, né, entre na caixa de escada, né? Correto. Não passa chama, mas pode passar fumaça, né? Porque a porta não evitaria a fumaça, entendi. É isso. Porque na hora que você abre a porta e fecha, então... mas não é obrigatório. O arquiteto tem que achar meios de impedir que a fumaça entre, né?
Ah, muito bom, beleza, foi muito bom saber. O senhor sabe, nós temos aqui conosco presentes, por exemplo, está aqui aparecendo o nome, o Augusto Pedreira, né? Já foi presidente da ABS, ele aí. Augusto, mas você está presente ou não? Você está presente? Ativa a câmera para falar conosco, pô. Hein, Flávio? Não, O Pedreira. Pedreira está presente? Olha ele aí. Augusto já foi presidente da ABS em algumas gestões anteriores, porque Sim, eu 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 conheço. fui num evento lá em 2015, pô, foi Fortaleza nas alturas, né? E a segundo regional na altura, né? Nordeste, segundo Nordeste nas alturas foi Fortaleza. E você nessa época era o presidente, então você deve ter sido 2015, 2017, né, Augusto? 2014 a 2015, 2016, né? Final de Ah, 2014, final certo. de 2016. Mas, Ô, Augusto, você tem voz de radialista, porra. Você tem que estar na frente desses programas aí também da ABS. imagina. Mas eu queria parabenizar o professor Valdir. O professor Valdir, inclusive, ajudou muito a gente nas discussões lá com a norma de desempenho, né, professor? Lembra que eu e o França fomos aí Sim. para ter algumas incoerências que estavam na norma, mas a questão de incêndio, a minha percepção é que é algo sério, precisa ser tratado realmente com seriedade, mas a gente precisa dosar com a devida questão para não perder a credibilidade por, às vezes, exigir coisas demais, como é isso que a questão aí dessa escada com 240 minutos. Sim, Né? Eu concordo. sofro no Rio de Janeiro, em Belo Horizonte também, né? É uma encrenca isso e totalmente sem sentido, né, professor? Concordo totalmente. Se 120 é o suficiente, por que mais, né? Não, e vai cair o prédio inteiro, né? Só vai ficar a escada. Ok. Agora a gente tem, viu, Augusto? Você tinha mais alguma pergunta, Augusto? Ou era essa por enquanto? Não. Então, é o seguinte, a gente está tendo, Augusto, a professor Valdir, umas perguntas aqui também pelo chat, o pessoal foi colocando. Então, Roberto Alexandre está dizendo o seguinte, no Brasil atualmente, estamos com muitos edifícios elevados. 30 a 40 pavimentos já são comuns. Na cidade de São Paulo, na cidade de São Paulo agora estão construindo muitos desses edifícios. Os cuidados na prevenção aumentam. Os danos às estruturas incendiadas acabam sendo mais perigosos, não é mesmo? É uma pergunta aqui do Roberto Alexandre. Com certeza, né? O colega Sofredi, né? Meu colega e amigo. Trabalhamos juntos na COSIPA. Tem aqui um sobrenome que está abreviado, é Sofreda, né? É Sofredi. Sim, quanto maior é difícil, mas maior são as exigências de segurança contra incêndio, né? Quer dizer, por outro lado, o edifício aumenta o risco, mas aumentam também as exigências. Então, supõe-se que, no fim, tudo dá certo. Muito bom. E tem também uma outra pergunta aqui do Fernando Moraes, dizendo assim, em Santa Catarina, é exigido o tempo requerido de resistência ao fogo de 3 horas, em Santa Catarina. Na caixa de escada / elevador de emergência. E TRRF 4 horas nos redutos resistentes ao fogo, ou seja, pavimentos e descanso. Eu acho que foi um comentário que ele fez, não é uma pergunta. Mas eu gostaria de comentar. Eu gostaria de comentar. Não sei se ele está falando daqueles edifícios em Camboriú, né? São edifícios altos e que me preocupa muito. Eu não sei se foi feito um projeto de segurança contra incêndio adequado. Eu nunca soube nenhum detalhe disso. Agora, quanto a 3 horas na caixa de escada, 2 horas talvez fosse o suficiente, mas se é um edifício muito alto, como é o caso de alguns, né, lá em Camboriú, talvez possa ser adequado. 4 horas nos redutos resistentes ao fogo, pavimento de descanso, não sei, nem sabia que existia isso aqui no Brasil. É comum em edifícios muito altos que demora muito, né, para a pessoa descer a escada de emergência, por ser muito alto, então tem, por vezes, por andares, pavimentos
que a pessoa fica lá, fica esperando acabar o fogo. Desses pavimentos, sem dúvida, tem que ter uma resistência ao fogo maior, né? Se é 4 horas, não sei, porque eu nunca pesquisei sobre o assunto. Talvez americanos ou europeus ou ingleses tenham alguma dica sobre isso. Mas, de qualquer forma, Santa Catarina está assim. Eu sempre fiquei com dúvida, né, de Camboriú, como é que fazem, será que fazem o projeto, tanto de resistência ao fogo de estruturas, quanto principalmente de compartimentação? Será que isso é feito lá, sem nenhuma norma estadual que exija? Enfim. Ok. Fernando, era essa pergunta mesmo que você tinha? Você ativou a câmera aí, que bacana. Estou lhe vendo. Acho que era um comentário. Boa noite a todos. Boa noite, Fernando. professor Valdir. Oi, tudo oi. bem? Bom, o que eu tenho visto realmente é isso, justamente a região de Balneário, principalmente, né? E curiosamente, né, a gente tem os prédios mais altos do Brasil lá, mas a extensão normativa para em 150 metros. Ou seja, vários prédios não se enquadram, né, na altura máxima das tabelas. Me preocupa a gente tem que isso. usar a normalização de São Paulo como referência, né? Que chega até 250 metros, salvo engano, né? Mas tem exigências realmente exorbitantes. A questão do reduto, 240 minutos, né? Até o colega comentou agora há pouco, né, o Flávio, né, que tem essa exigência em Minas, e a gente nem tem essa previsão na NBR 15200, né? Ou seja, imagino que para considerar 4 horas a gente teria que revestir absolutamente a estrutura toda. Não, né? pera um pouquinho. O que o colega de Minas falou era outra coisa. Era em caixa de escada, né? Se não me engano. O Flávio que perguntou sobre isso. Era caixa de escada. Aqui você está falando reduto resistência ao fogo, pavimento de descanso. Eu entendo que são coisas completamente diferentes. Exatamente. Eu falo assim, naquele pavimento, às vezes ele está no meio do prédio, para a gente conseguir atender 4 horas ali, eu entendo que a gente deveria revestir a estrutura inteira para conseguir baixar esse TRF, né? Talvez um limite ali de 180 que eu já consigo aplicar a norma, pelo menos. Né? Então, isso é realmente um complicador enorme. No Brasil não é comum, né? Se é que estamos falando da mesma coisa, teria que ver em países, especialmente Inglaterra e Estados Unidos, como é que eles veem isso. Se chegam a 4 horas, eu acho que tem que ser mais do que a do prédio em si. Lembrando que esse tempo aqui não significa tempo de fogo, tempo de colapso do edifício, né? Outra coisa. É um coeficiente de segurança isso aqui. Não, alguém poderia dizer, bom, o que adianta aqui ter 4 horas se o edifício ter 2? Então ele vai cair o edifício, vai ficar... Não tem nada a ver. É um coeficiente de segurança. O coeficiente de segurança de um pavimento de descanso tem que ser maior do que o coeficiente de segurança do edifício como um todo. Agora, se é 4 horas, teria que fazer uma pesquisa internacional para ver como resolver esse problema. Professor Valdir, muito bom. O senhor sabe, o Ademar fez um sinal aí com a mão, acho que ele quer fazer algum comentário. Ademar, com você aí. Pois não. Não. Isso, professor. Mais uma vez, é mais um agradecimento pelas perguntas, né, e de todos os participantes. A gente faz esse trabalho juntamente com a Delcio, todos as finais do mês, com temas variados, e que a gente possa discutir a engenharia do país e fazer essa interligação, ou seja, conhecer todos os colegas engenheiros e trocar ideias. E enfim, é um trabalho muito bom e, mais uma vez, agradecer pela sua presença e a presença de todos aqui nessa confraternização, e que todos façam perguntas aí ao professor. Estamos muito satisfeitos com a sua presença. Eu que agradeço aí o convite. Continuo as ordens. Ademar, tudo tranquilo, Ademar, muito bom. Você sabe, o Valnório aqui, professor, está parabenizando o senhor. O senhor tinha feito referência a ele, né, que ela é do Espírito Santo. Sim, eu conheço, tal, né? ele saiu Valnório, agora. Ele deixou aqui parabéns pela palestra e boa noite a todos, que eu acho que ele teve que sair um pouco antes, né? Obrigado, Valnório. E o William Azeredo está fazendo um comentário aqui, professor. Deixa eu ver se é uma pergunta aqui. Ele diz: boa noite a todos. Acredito que minha pergunta seja até amadora, mas é que eu estou iniciando na área a utilização de EPS nas lajes.
e isso acaba contribuindo com a flamabilidade dos edifícios. Acredito que, por mais que se tenha uma proteção, as lajes com EPS, ela se constitui na parte mais vulnerável da edificação. Eu acho que ele não botou uma interrogação, mas é a Não, pergunta, tudo bem, eu o que entendi. você acha? EPS é isopor, né? Me ajudem aí, acho que é isso, né? É o isopor, EPS é isopor, EPS né? é isopor, com certeza. O isopor, ele é inflamável. Então, se você coloca isopor e deixa lá, você está aumentando a carga de incêndio e as normas não pegam isso, né? Está aumentando desnecessariamente a carga de incêndio. Isso é ruim. Agora, existe o isopor, salvo engano, o isopor rosa, que ele é resistente ao fogo. Eu não tenho muita informação sobre isso, mas eu já li a respeito disso. E se alguém quiser usar o isopor, gaste um pouquinho mais e coloque um isopor resistente ao fogo. Sim, é uma boa alternativa, né, para quem quer, porque Sim. embora ele seja mais caro do que, por exemplo, lajota cerâmica, né, ou lajota de concreto, é um pouco mais caro, mas também diminui o peso aí na estrutura, né, para a fundação, facilita. Então essa alternativa pode ser continuada com esse material alternativo, né, muito bom, muito interessante. Sim. Isso. O senhor sabe, professor, que nós temos também aqui presentes conosco, tem um antigo Adelson, o seu som está ficando baixo. Está ficando, né? Será que eu estou falando mais baixo? Não. Eu acho que é o som mesmo, deixa eu ver. O senhor achou que aumentou um pouco agora? Não? O que é que achou? Não, eu não notei aumento. Continua baixo, né? Então, o seguinte, o senhor veja, vai me dizendo, vai me monitorando, né? O Varela, por exemplo, eu não sei se o Augusto vai sabendo, mas o Varela está morando em Portugal. Não sei qual é a cidade exatamente que ele está lá, foi fazer um doutorado lá em Portugal. Eu soube. Soube, né? O Varela, ele está aqui conosco. Olha o Varela aí. O Varela é um grande amigo aqui da Regional de Aracaju. Abraço. Já esteve por aqui várias vezes. Varela, que bacana contar com você aqui conosco, viu? Tô de volta, agora concluí já o... Você está aqui em São Paulo agora? Voltei agora no começo do mês, já concluí os créditos. O Varela, você fez o doutorado em 2 anos? Por que é isso? Não, eu fiz os créditos para passar agora para a etapa da tese, né? Ah, sim. Isso aqui demora, pô. Não, e a tese agora eu vou tocar daqui do Brasil mesmo. Sim, sim. Onde foi? Foi Coimbra? No Porto, lá com o Varum. Bom, e agora confirma aí, Varela, o vinho e o bacalhau lá são bons mesmo? Muito bom. Eu morei em Portugal também, eu também posso confirmar. Confirma, né? Certo, professor, é isso aí, pô. Varela, você tem alguma pergunta sobre incêndio aí, pô? Como é? Não, era mais no caso desses exemplos todos que o professor Valdir citou. Um deles eu fui testemunha da época, que foi um incêndio criminoso, acho que o Valdir deve até saber, mas não comentou, que foi o edifício da CESP, né? A gente tinha saído de lá às 5h30 da tarde e com a justificativa... Você trabalhava lá? Eu trabalhava na Temag, mas eu tive uma reunião naquele dia lá. Sei. E a reunião, inclusive, era para se estender mais, mas aí tinha uma informação que o prédio ia ser detetizado e até às 6h tinha que estar todo vazio. E às 7h ele pegou fogo praticamente, ou seja, ele foi criminoso, porque não foi uma falta de compartimentação que ele subiu direto. Os bombeiros chegaram lá, praticamente o prédio estava do 7º andar até o 20º pouco já todo tomado. Tá certo que lá era muito papel e tal, mas isso na época se sabe até o porquê, tá? Tem a ver com o governo da época e tal. E isso ficou muito comentado na época, né? O Feitozinho foi muito desgostoso, porque o projeto dele era... aquela parte frontal veio abaixo, mas foi uma coisa que marcou bastante a gente que trabalhou na época. Eu me lembro que eu já tive a honra, né, do Feitosa assistir minhas palestras no Estudo de Engenharia, quando eu falava da CESP, ele ficava entristecido. Ficava porque... Não, ele ficou bem abatido de ver aquelas cenas. Foram 2 edifícios, né, Varela? Foram 2, né? Lá na CESP, não? Não, ela pegou só num. A outra torre não. Não, né? Certo.
E outro que eu acabei participando um pouco, ajudando o Paulo Heleno, foi esse último do Largo Paissandu, do País. Agora me fugiu o nome. Wilton Paes, né? Wilton Paes. Esse projeto, na verdade, também é a questão do equívoco de falar das metálicas, é que a gente foi consultar algumas teses e nessa tese falava do pilar metálico. E, na verdade, aquele H interno e os dois vazios são a parte... naquela época, esse prédio tinha aquecimento frio e quente. Então, aqueles vazios, o pilar vai diminuindo à medida que os pavimentos vão indo lá para cima, e ali é a circulação do ar quente e ar frio. Inclusive, um dos andares que teve uma carga de incêndio razoável e era o andar que tinha as máquinas de condicionamento de ar, que a base era tudo em estrutura de madeira. Ok, Varela. Curiosidades aqui, né? Muito bom. Prazer rever todo mundo aí. Muito legal. Que bom saber que você está de volta ao Brasil, Varela. O professor Josafá também estava aqui conosco, aqui presente, seu amigo, mas ele parece que teve que sair, estava com problema de som. Cumprimentei ele logo no início. Bacana. A gente tem também presente aqui, professor, o Ricardo Almeida, que eu tinha feito essa citação do senhor dele, né, que me deu as informações suas, etc. Não sei se ele está presente aí. O Igor Leite está pedindo a palavra ali. Tá, tem toda a palavra aí. Vamos, Igor, pode falar. Não, era só para brincar com o meu orientador, que eu parei de trabalhar aqui para assistir a palestra dele. Oh, meia culpa! O Igor está fazendo doutorado conosco. Ah, que bacana. No caso aí, o Mário... Mário, pode dizer, Mário. Você disse que tem mais uma pergunta, pode fazer, Mário. Está livre. Pô. É o Mário Limitada. Vamos lá. Mário Limitada. Pois é. Nem sei como é que foi. Não sei como é que foi parar esse limitado aí. Assim, ó, eu gosto muito do método tabular para viga, laje, para pilar. Eu acho um pouco difícil, né? Fala de uma face, duas faces, mas assim, no caso, eu não preciso... Na hora de verificar um pilar, uma situação de incêndio, eu não preciso, é uma carga excepcional, né? Eu não preciso considerar que naquele momento tem a carga máxima de vento. É isso mesmo, Valdir? Sim. Carga excepcional e com todas as considerações de carga excepcional. Sim, não, isso é bom, porque quanto mais alto o edifício, também maior é o percentual na estrutura devido ao vento, né? Então, isso indiretamente ajuda lá no incêndio. Ajuda mas o método tabular para pilares, ele é um pouco... Como é que é? Por que só traz uma face, duas faces, né? Ele não tem... Eu não estou com a nota por aqui. Foi o que fizeram, né, na época. Quem quiser pode mudar, mas foi o que tinham, foi o que os europeus tinham na época, né? Ok, muito obrigado. Eu tinha um orientado que ia me ajudar na revisão aí a partir de pilares e tal, mas infelizmente ele arrumou um emprego e deixou a orientação. Bacana, então. Professor Valdir, nós vamos aí, zeramos aqui as perguntas pelo chat. Aqui nos colegas que ainda continuam conosco, a gente teria alguma pergunta ainda a fazer, o professor Valdir, alguma consideração, porque nós vamos já, caso não tenha, nós vamos para as considerações finais aí, agradecimentos. O Ricardo parece que está ativo, mas não apareceu. Ricardo Almeida. Mário Rueda está aí também ainda. Opa, Delcio. Professor Valdir, parabéns, obrigado aí. Obrigado. Vamos por aqui. Valeu, Ricardo. Valeu pelo seu apoio. Aí você, na verdade, está sempre conosco aí nos eventos, que bacana. Então, pessoal, nós assim vamos encerrando mais esse bate-papo com a ABS, agora no mês de junho, né, de 2023, com esse interessante tema que o professor Valdir trouxe aqui para a gente, estruturas de concreto em situação de incêndio. E quando eu falei com o professor Valdir, solicitando a ele uma eventual participação aqui conosco, eu sabia que ele tem assim compromissos
esperava que fosse mais para frente, mas ele prontamente atendeu ao nosso pedido, então nós podemos encaixar logo na seguida do programa que nós já tínhamos anterior, que foi essa sugerida pelo Flávio lá de Pernambuco, e ele prontamente, que foi sobre inibidores de corrosão, né, no concreto, nós fizemos no mês passado, agora de maio, e tivemos o prazer de ter aqui conosco o professor Valdir. Gostaria de agradecer a todos a participação aí conosco, muitos colegas já participaram de outros eventos também, e a gente vem dessa forma marcando essa presença mensal nas últimas quartas-feiras do mês, com o nosso bate-papo com a ABS. Sinceramente, professor Valdir, ficamos muito agradecidos aí pelo senhor, professor, prontamente ter nos atendido, e parabenizar o senhor pela feliz apresentação aí desse tema para a gente, e também por ter permanecido conosco aqui, se disponibilizou a estar conosco aqui, respondendo as perguntas dos colegas, e gostaria de passar para o senhor a palavra antes de encerrarmos, se o senhor quiser tecer mais algumas considerações finais. Eu só queria agradecer ao convite, né, da ABS Sergipe, a todos os presentes, obrigado por terem participado. As perguntas feitas sempre são importantes para esclarecimento, e me coloco às ordens para qualquer coisa a respeito do assunto. Obrigado, Adelson Tabosa, e aos demais colegas. Obrigado, professor. E obrigado a todos. Boa noite. Ok, pessoal. Então, uma boa noite a todos e espero vocês aí no próximo bate-papo com a ABS, agora em julho. E vamos mandar um e-mail convidando. Fernando, muito bom ter você aqui. Mário, o Ricardo aí apareceu, o Tarnier, Vilela está bem desde o início, o Igor também, que está estudando aí com o professor Valdir, né? Sim, estamos juntos. O doutorado, estamos aí. Continue estudando, é muito importante. E quero convidar vocês para o próximo evento. Vou mandar um e-mail aí oportunamente, convidando a todos. Um grande abraço e até a próxima oportunidade, se Deus quiser. Estejam sempre conosco. Até mais, hein? Boa noite, pessoal. Um abraço a todos. Boa noite. Abraço, pessoal.